Olá, bom dia! Bem-vindos ao Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 8 de maio, nosso primeiro programa do mês, né? Na sexta-feira passada, dia 1º, a gente deu aquela descansada, mas vamos começar falando do tema que dominou essa semana aqui em Portugal, alterações à lei da nacionalidade. A vida dos brasileiros fica um pouquinho mais complicada a partir de agora nesse tema, não é? Principalmente por 2 pontos: nacionalidade por tempo de residência. A partir de agora, com as alterações, os cidadãos brasileiros precisam de 7 anos de residência regularizada em Portugal para poder pedir a sua cidadania. E bebês que nascem em Portugal, cidadania originária para eles, só se um dos pais já tiver 5 anos de residência regular no país. Isso vai fazer com que os registros de nascimento desses brasileirinhos, não é, a partir de agora, aumentem junto aos consulados do Brasil, porque, afinal de contas, vão ser cidadãos brasileiros residentes em Portugal. Esse tema gerou muitas dúvidas de famílias ao longo da semana que ainda não sabem muito bem como é que vão ter que proceder a partir de agora com a documentação dessas crianças. E a gente selecionou algumas das dúvidas e levou para Caroline Campos, que é advogada, tentar esclarecer um pouquinho melhor agora. Com a mudança da lei da nacionalidade, uma vez que ela esteja aí publicada no Diário da República, no dia seguinte ela vai passar a valer. E o que acontece com essas crianças, filhos de brasileiros que tenham nascido em Portugal? Elas vão ter ou não ter a nacionalidade portuguesa? Essa é uma dúvida muito comum. E existem 2 tipos de nacionalidade que podem ser ali adquiridas por essa criança. Uma é a nacionalidade originária, que está ali no artigo 1º, a linha 1F, que diz respeito às crianças que tenham nascido, filhos de estrangeiros. O que vai passar a ser são os pais terem 5 anos de residência legal. Atualmente, basta que tenham um título de residência ou que provem 1 ano de residência aqui no país. Portanto, vão passar a ser exigidos 5 anos de residência legal. Isso para a nacionalidade originária. Mas calma, que ainda não é a única hipótese. Existe ainda o artigo 6º, número 2, que estabelece que essa criança pode ser naturalizada, pode ser adquirida a nacionalidade, uma vez que os pais tenham 5 anos no momento do pedido. Então, uma vez que esses pais, ou pelo menos um dos pais, complete 5 anos de residência legal em Portugal, já pode solicitar a nacionalidade pelo artigo 6º 2 para essa criança nascida em Portugal. É importante dizer que tem que ser nascido em Portugal. Portanto, como é que o pai vai fazer esse pedido? Tem que obter uma certidão de contagem de tempo de residência da ANMA. Também, se essa criança já está no ensino obrigatório, na escolaridade obrigatória, a partir dos 6 anos de idade, tem que também fazer prova aí dessa matrícula e frequência no estabelecimento escolar. Também ali a próxima linha diz respeito às crianças que já são maiores, que já tenham adquirido a idade de imputabilidade penal, que tem que fazer prova do registro criminal. Essa também é uma possibilidade, portanto existem 2 vertentes, que é a nacionalidade originária que essa criança pode ter ou a nacionalidade ali por naturalização, a nacionalidade adquirida. Então, um bebê não terá certidão de nascimento, pois quando nasce este é o documento principal. Sim, o bebê tem que ter uma certidão de nascimento, até porque o registro civil é sempre obrigatório, tanto aqui em Portugal como no Brasil. Portanto, os pais dessa criança, munidos daquela declaração da maternidade, têm que levar a registro no IRN, que é uma conservatória de registro civil, para que a criança tenha um assento de nascimento português. Ter um assento de nascimento português não significa que imediatamente vai ter a nacionalidade portuguesa. Pode ter ou pode não ter, de acordo com os requisitos ali da nova lei. E também a criança pode ser registrada no consulado do Brasil para ter também a nacionalidade brasileira. E o bebê fica sem documento, NIS, NIF e utente, porque hoje para fazer qualquer documento está complicado. Não, seu bebê não vai ficar sem documento. É possível solicitar o NIF no Portal das Finanças ou presencialmente numa repartição das finanças, levando o assento de nascimento da criança. Também o NIS é possível solicitar atualmente somente pelo Portal da Segurança Social Direta, colocando ali prestações sociais para o abono de família, que é o que se enquadra de uma forma mais adequada, e também o número de utente tem que comparecer no centro de saúde da sua região, portando ali também o assento de nascimento português da criança. Tá, mas e quem tem os 5 anos? Precisa de algum papel específico? Como é o processo? Sim, vai ser preciso um papel específico, que seria a certidão de contagem de tempo de residência emitida pela ANMA, pode ser solicitada na ANMA ali da sua região, responsável pela sua área de residência. Uma vez munido desse
desse papel, que é uma certidão, aí sim, na conservatória não há como negar um requisito objetivo para que seja ali atribuída a nacionalidade à criança. Estou grávida e acabei de passar por um reagrupamento familiar do meu filho de 6 anos. Quase um ano de processo entre o início e a chegada do cartão. Imagina, meu bebê, eu vou ter que passar por tudo isso de novo, passar pela ANMA, que é quase um evento. Então, nós já entendemos que atualmente fazer agendamentos na ANMA tem sido um bocado complicado, mas não seria um caso de reagrupamento familiar, seria mais um caso do artigo 122, a linha A. Não existe forma atualmente de solicitar no formulário de contato, tem que solicitar por e-mail e aguardar uma marcação, mas nós acreditamos que em breve a ANMA vai abrir para todos os artigos, como já foi anunciado, portanto esse seria o artigo que se adequa de uma forma melhor, 122A, para as crianças que nasceram aqui em Portugal. Bom, pois é, e como a advogada falou, o registro de nascimento português dessas crianças continua sendo obrigatório, independente de a criança ter a cidadania portuguesa ao nascimento ou não. Com esse documento, vai ser preciso entrar no consulado, que é responsável pela sua área de residência, e fazer aí sim a solicitação do registro de nascimento consular, que vai conferir então a cidadania brasileira a esse bebê. Com o registro de nascimento, os pais, as famílias também devem pedir o primeiro passaporte desse bebezinho. Esse procedimento todo, como fazer o registro em Portugal, como fazer o registro junto ao consulado e o que é preciso para solicitar o primeiro passaporte da criança, a gente descreveu direitinho, passo a passo, nessa reportagem que você está vendo e que encontra no nosso site www.dnbrasil.dn.pt. Dá para tirar todas as dúvidas, inclusive tem também e-mails de contato para o Consulado de Lisboa, para que se as famílias tiverem mais algum esclarecimento aí para pedir, dá para mandar essa mensagem, entrar em contato e tentar esclarecer de alguma forma melhor a situação. E aí, falando de documentação, de passaportes, o que também coincide com essa alteração que mexe muito aí com a vida das famílias é o anúncio feito pelo Itamaraty de que a partir do dia 1º de junho os preços dos passaportes brasileiros emitidos no exterior vão baixar pela metade. Então isso vai fazer com que as pessoas paguem menos a partir de agora solicitando esse documento. Aqui em Portugal, por exemplo, o passaporte de bebezinhos, crianças até os 3 anos de idade, atualmente custa 44 euros. A partir do dia 1º de junho, as famílias passam então a pagar 22 euros por esse documento. Essas informações você também encontra no nosso site. É só entrar na reportagem para poder conferir direitinho os detalhes dessa mudança anunciada pelo Itamaraty. Agora, tem mudança também anunciada, não mais pelo governo brasileiro, mas pelo governo português com relação a regras para o transporte de animais de companhia do Brasil para Portugal. Para fazer aquela viagem agora com seu pet, seu cãozinho, seu gatinho, tem novas regras para cumprir. E quem vai explicar para a gente agora direitinho o que mudou e como é que fica a partir de agora é a nossa colaboradora parceira em Brasília, Yara Lemos, que tem o Merlot já de malas prontas e com toda a documentação preparada para viajar para cá. É isso, Yara? Bom dia! Olá, Carol! Olá a todos que acompanham essa edição do Radar DN Brasil. Hoje eu quero falar para quem, assim como eu e como o Merlozinho aqui, estão de malas prontas para chegar em Portugal, seja de forma temporária em um breve passeio ou que tenha planos para se mudar em definitivo para o país europeu. As regras para quem viaja com pets, seja um cachorrinho, como é o caso do Merlot, ou como um gato ou qualquer outro animal de estimação, elas sofreram alterações desde o final do mês de abril deste ano. A partir de agora, Carol, a microchipagem dos animais de estimação passou a ser obrigatória para todos aqueles que quiserem levar os companheiros de patas para Portugal. Além disso, para os animais que saem do Brasil com destino a Portugal, é preciso que os tutores providenciem um certificado veterinário internacional válido com as regras já atualizadas. A microchipagem ela é um processo realizado de forma bem rápida pelos profissionais da área de saúde animal e quase sem dor para o pet. É como aquela clássica picadinha de mosquito. O Merlozinho aqui
quando teve o chip colocado, ele não teve nem tempo de latir para o veterinário de tão rápido que foi esse procedimento. O microchip, quando colocado no animal, ele funciona como uma espécie de documento de identidade. Cada pet tem o seu e este dado está diretamente atrelado às informações de identificação do tutor. Quando lido por um scanner em clínicas ou abrigos, em caso de perda do animal, o microchip exige um número de identificação para contatar o dono do pet. Além da microchipagem, Carol, os animais de estimação que chegam a Portugal têm de estar vacinados contra a raiva e caso sejam provenientes de países fora da União Europeia, como é o caso do Brasil, terem feito um teste de anticorpos para a doença. Para quem estiver se programando para levar o animal de estimação para essa viagem a Portugal, é bom ficar atento aos preços dos serviços. A microchipagem, Carol, ela não costuma ser o mais caro de todo esse processo e fica em torno de 50 euros ou 300 reais para quem está aqui no Brasil. O valor mais alto, contudo, fica para a obtenção do Certificado Internacional de Vacinação. Este é um processo trabalhoso e detalhado, mas para quem tem tempo de fazer pode sair mais acessível, algo em torno de R$ 1.500 ou 250 euros. Eu confesso, Carol, que preferi um caminho mais rápido e que eu considerei mais seguro. Contratei uma agência de viagens especializada em pets. Em São Paulo, o valor dos serviços completos necessários para deixar o Merlozinho aqui pronto para embarcar para Portugal ficou em torno de R$ 7.000, o equivalente a 1.200 euros, aproximadamente em valores atuais. É mais claro, sem dúvida, mas eu evitei com isso uma série de temores que cercam os tutores de quem quer levar, não é, o seu animal de estimação para Portugal. Lembrando que mais informações sobre todas as mudanças dessas regras para quem for levar os pets para Portugal, elas podem ser acessadas no site do DGAV, que é a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, que é o serviço oficial do Estado português sob o comando do Ministério da Agricultura Local. Merlozinho aqui deixa lambejos para todos e nós nos encontramos na próxima semana. Até lá! Tá chegando a hora da gente começar aí a sentir aquela emoção de acompanhar jogos da Copa do Mundo. E aqui em Portugal, esse Mundial vai marcar uma novidade. Vai ser a estreia de transmissão de jogos oficiais da seleção portuguesa via streaming no YouTube. Sabe quem é que vai fazer isso? É a equipe da Cazé TV. É isso mesmo, o Cazé do Brasil está chegando com a sua empresa aqui em Portugal, trazendo todo esse know-how que a empresa brasileira já tem para poder desbravar um novo cenário por aqui, inaugurando um novo formato de transmissão e principalmente levando o público português para acompanhar esses jogos a partir de agora em outras plataformas. Vamos saber melhor os detalhes de tudo isso com o nosso colega repórter Nuno Tibiriçá agora na Rota Tropical. Oi Carol, oi para você que nos ouve e nos assiste aqui no Radar DN Brasil. Pois é, tem empresa brasileira chegando com tudo aqui em Portugal no mercado de streaming. A Live Mode TV, braço da Live Mode, responsável pela Cazé TV, está chegando em Portugal para proporcionar às transmissões esportivas aquela linguagem mais descontraída, mais acessível, acima de tudo mais democrática. Afinal, eles viram essa lacuna, a falta de transmissões esportivas no YouTube. E o Fábio Medeiros e o João Mesquita contaram pra gente como é que se desenrolou essa história aqui em Portugal. A Live Mode começa no Brasil como uma agência das pessoas que tinham criado o esporte interativo lá atrás. Criada a Live Mode há mais ou menos 8 anos atrás, trabalhando sempre com as entidades esportivas. E aí em 22 apareceu a oportunidade de fazer o projeto que é chamado de Cazé TV, né, com o Casimiro, que tinha sido nosso estagiário no esporte interativo. E ele já tinha estourado nas redes sociais, na pandemia, e aí nasce a Cazé TV em 22. O sucesso da Cazé TV fez com que o projeto depois tivesse outros direitos, Olimpíadas, Euro e tantos outros direitos, né, Campeonato Brasileiro, Paulistão.
E o sucesso do modelo lá começou de fato a atrair o interesse internacional. Vários players tentaram criar cassettes TVs pelo mundo, mas com modelo assim, não copiando da maneira certa. E começou a aparecer algumas oportunidades para a gente em outros lugares também, como tinha aparecido em 22. Teve algumas outras situações que a gente achou que não era ainda o momento de fazer a expansão e de arriscar fora, mas como o projeto no Brasil foi ganhando uma maturidade grande e a gente foi tendo confiança naquele modelo, e acho que principalmente o sucesso comercial que ele veio tendo nos últimos anos, principalmente no último ano, fez com que a gente acreditasse que era um momento de olhar para fora e levar esse modelo para fora. A primeira grande oportunidade da expansão da Live Mode para o exterior surgiu justamente no país de origem de Fábio Medeiros, que aos 10 anos trocou os Açores por São Paulo, onde construiu longa carreira como executivo de veículos esportivos. A aproximação entre as culturas dos dois países foi um dos principais fatores que ajudou a empresa a chegar até Rim. A paixão do futebol que tem em Portugal é parecida com o que tem no Brasil. Claro, tem uma questão cultural que ajuda muito, né? Por mais que, obviamente, existem diferenças, né? Eu, particularmente, vivi em Portugal até os 10 anos. Entendo essas diferenças de Brasil e Portugal, mas tem muito mais coisa parecida do que diferente. E o fato da língua também ajuda, e Portugal apareceu uma oportunidade muito boa pelas características, por ter muito jovem com acesso à internet, o crescimento do streaming em Portugal também com uma maneira que parece ter uma oportunidade muito grande de desenvolvimento desse mundo digital. Para João Mesquita, CEO da Live Mode TV, a experiência de sucesso da Cazé TV e da forma como os streamings brasileiros dialogam com o público tem tudo para ser um ponto de sucesso também em Portugal. O modelo foi provado no Brasil e o time, e como o Fábio disse, já outras entidades, outras empresas tentaram replicar o modelo e fizeram errado. Então a gente tem que aprender com o time que sabe fazer. E, quer pela proximidade, do pouco prazo que tivemos para montar, mas acima de tudo pela intenção de realmente aproveitar o know-how. Né? Então, essa lição da necessidade do contacto real com o consumidor local, ela veio com todo o respeito. Então o Fábio está aqui, nasceu no Brasil, nasceu em Portugal, cresceu em Portugal, mas mesmo não o tivesse feito, ele teria sempre essa prioridade de saber, pela lição que teve no modelo vencedor no Brasil, de que aqui tem que ser aplicado com o know-how local. Mesquita ainda acena que a entrada da Live Mode no país pode reconfigurar o modo como o esporte é consumido em Portugal. Com passagens por diversas empresas de streaming nos últimos anos no Brasil, ele vê como um caminho natural a tendência de plataformas apostarem no meio cada vez mais também em Portugal. É o caminho natural, e falo com alguma propriedade. Eu lembro que o Prime Video no Brasil foi o primeiro streaming a fazer esporte, e a primeira narração, acho que contei, a primeira narração que o Cazé fez, ao vivo, foi no Prime Video para a Copa do Brasil. Eu lembro quando no surgimento dos streamings, a TV paga, na altura eu fazia parte da TV paga, sentia-se, eu questionei o tema, tinha algumas dúvidas, mas não, nós vamos sempre existir porque notícias e esporte é TV paga, não é streaming. Bom, é uma questão de tempo, tecnologia, suportar. Então estes modelos eles vão avançando à medida da vontade do consumidor, a forma como ele quer consumir, e a tecnologia que acompanha. Então, num país ou noutro, porque os direitos estão mais protegidos, porque tem empresas legacy, empresas que estão há mais tempo, que têm um maior domínio sobre o mercado, então os timings podem ser um pouco diferentes de país para país, mas a tendência, o trend é o mesmo, não há a menor dúvida. Todos os streamings hoje já descobriram que o grande o grande ganhador de assinantes hoje é o desporto. De olho na comunidade brasileira residente em Portugal, além de todos os jogos da seleção portuguesa na Copa do Mundo, a Live Mode garantiu também a transmissão de todas as partidas da seleção brasileira na primeira fase. O esquema é o mesmo da Cazé TV, de forma gratuita e transmitido ao vivo no YouTube. Eu olharia para esse universo de uma forma mais oportunista, por exemplo, em que agora no Mundial nós vamos ter os jogos do Brasil como única plataforma que os vai oferecer gratuitamente. Eles estão todos na Sport TV, mas os jogos do Brasil não vão passar nas TVs abertas, nas TVs tradicionais. Então, por exemplo, óbvio que mas aí é uma questão puramente de marketing e de segmentação. Nós vamos, obviamente, atrás de todos os brasileiros que vão querer ver e vão torcer pela sua seleção, de que vão poder ver connosco, Live Mode TV, de uma forma direta, simples, prática, na sua linguagem.
E a gente encerra a edição de hoje com um exemplo de superação, mas também de generosidade. Um brasileiro de 68 anos vai pedalar da Noruega até aqui, Portugal, para tentar arrecadar fundos para crianças em tratamento contra câncer. Esse cidadão aí tão empenhado é o Zé do Pedal, que é conhecido já no Brasil por ter feito outras aventuras também como essa. Ele já pedalou da França até a África do Sul, por exemplo. E a gente conversou com o Zé aqui em Lisboa, antes da partida dele para a Noruega, para começar essa nova aventura que arranca já agora, no fim de semana, dia 10 de maio. Vamos ver como é que o Zé vai fazer para cumprir esse percurso e principalmente para chamar a atenção para a situação dessas crianças e tentar ajudar de alguma forma as instituições que são responsáveis pelo tratamento delas. Que ideia é essa de ir da Noruega a Portugal pedalando um velocípede? O velocípede está muito ligado à criança. E o objetivo principal da jornada vai ser arrecadar fundos para crianças com câncer da Ucrânia e da África do Sul. Então, quando eu pensei nesse projeto, eu pensei em uma coisa ligada à criança. E nada melhor do que um velocípede, né, que chama a atenção. Então, dia 10 de maio, eu estarei partindo de Nordkapp, na Noruega, no Oceano Ártico, e vou percorrer 13 países da Europa, percorrendo 7.700 quilômetros, arrecadando fundos para essas crianças. Agora, esse velocípede também já tem história, já foi seu parceiro em outra grande aventura, né? A primeira vez que eu usei esse velocípede foi numa jornada de Paris à África do Sul, chamando a atenção sobre a cegueira evitável, principalmente nas crianças dos países, nos países menos favorecidos economicamente. E foi uma jornada maravilhosa, né? Foram 2 anos e 1 mês, percorrendo 17.300 quilômetros por 23 países da Europa e a África, e chegando na África do Sul em 2010, a tempo de assistir a Copa do Mundo nas terras de Mandela. E como é que começou tudo isso, Zé? Você mencionou que ainda na sua juventude resolveu dar uma volta ao mundo, mas precisava de um motivo real, né? Por que fazer tudo isso? Como é que começou toda essa história de pedalar, de caminhar? Como é que foi isso? A primeira grande jornada foi rumo à Espanha, para a Copa de 82. E quando eu cheguei na Europa, eu vi que a viagem tinha sido maravilhosa. Então, em vez de passar 4 anos aqui aprendendo idiomas, eu resolvi fazer uma volta ao mundo. Mas eu queria que não fosse apenas uma volta ao mundo. Eu queria dar alguma coisa em troca às pessoas que me empurravam para cumprir meus objetivos. As pessoas que transformavam meus sonhos em seus sonhos. E aí eu decidi fazer campanhas sociais, campanhas solidárias. E aí ficou de lado o Zé do Pedal Aventureiro e nasceu o Zé do Pedal Solidário. E de lá para cá são 14 projetos, alguns não concluídos devido a diversas situações, como guerra, furacão, né? Enfermidades tropicais, mas são 14 projetos que eu levo no coração. E esse, com certeza, vai ser um dos maiores de todos. E uma curiosidade aqui do Zé do Pedal é que nesse tempo que a gente vive de muita tecnologia, o Zé é um homem que usa mapa. A viagem inteira de mapinha na mão, é isso, Zé? No caso, esse aqui é de Lisboa, porque ele está passando uns dias aqui em Lisboa, mas o mapinha vai sempre junto. Uma coisa interessante, né? Porque no telefone eu tenho uma visão muito limitada do que tem ao redor, né? E o mapa eu tenho uma visão global, né? Então é muito mais interessante eu ter um mapa físico do que um GPS, por exemplo. O GPS me mostra um caminho.
o mapa me mostra o mundo. Hoje, como é que é isso? Como é que você se prepara? Como é que é cuidar do velocípede também, não é? Porque ele precisa também estar com a sua manutenção em dia. Como é que é isso? A viagem é mais mental do que física, tá? Então, em todas as minhas jornadas, eu sempre penso em chegar à próxima curva do caminho. Eu não estou preocupado com o final do dia. O meio da viagem ele é mais interessante, mais importante. Então eu sempre penso na próxima curva, na próxima ponte, no próximo quilômetro, sem preocupar no final do dia que eu já terei percorrido, no caso do velocípede, 30, 40 até 50 km por dia. Então, no fundo, também é uma grande aventura, mas que tem um outro propósito, não é isso? O propósito principal é esse, né? E voltando à sua pergunta, como é que é caminhar 40 km por dia? Olha, 7.700 km de jornada. Se uma criança pode ter uma batalha diária contra um câncer, o que é que são esses quilômetros, né? São esses quilômetros frente a essa luta diária dessa criança. É isso. É sobre isso. Então, eu tenho certeza que como elas, eu posso vencer. Por elas. E por elas. A gente vai ficar aqui acompanhando essa aventura do Zé e torce para que dê tudo certo nesse percurso. A gente encerra agora a edição de hoje do Radar DN Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que quem tem sugestão de pauta, sugestão de reportagem, ou quer só mandar uma mensagem para a gente, pode entrar em contato por e-mail dnbrasil@dn.pt ou também uma mensagem pelo nosso número de WhatsApp e nos nossos perfis nas redes sociais. Um bom fim de semana para todo mundo, um abraço e até sexta que vem.